Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 79. Segunda Divisão de Gerenciamento da Guilda Hyunmoo. Onde eu o vi? Tenho certeza de que já o vi em algum lugar. O chefe de seção da Guilda Hyunmoo, Lee Young-ho, estava imerso em pensamentos desde antes, enquanto assistia ao vídeo do desastre em grande escala filmado por um drone. No vídeo pausado, 3 caçadores foram capturados voando em direção à colmeia com as asas negras abertas. 2 deles eram os famosos Lin Taegyu e Baek Miho, então ele pôde reconhecê-los. O problema era o outro. A identidade do terceiro caçador ainda não era conhecida. Parece que a Guilda Baeko e a Guilda dos Ceifadores estão controlando as informações. Sim. Consequentemente, eles estão respondendo aos pedidos dos repórteres com total silêncio. Que significa sim. Num instante, o chefe de seção Lee Young-ho e seus subordinados acenaram com a cabeça um para o outro com olhos cheios de confiança. Isso significa que eles ainda não recrutaram aquele caçador. Eu também acho. Se já o tivessem recrutado, não haveria razão para esconderem a informação. Em vez disso, seria amplamente divulgado e usado para promover sua guilda. Claro, buffs de asas são raros. Até onde se sabe, Lin Taegyu e Baek Miho não tinham habilidade para criar asas. Se sim, foi o terceiro caçador quem deu o buff. O valor estratégico de um caçador que pudesse dar aos outros a capacidade de voar era enorme, independentemente da classe. Pelo contrário, quanto mais baixa for a classificação, melhor. Baixo custo, mais alto valor ao dinheiro. Temos que recrutar de alguma forma esse cara útil antes que outras guildas o levem embora. Em particular, ele nunca deveria estar na Guilda Baeko. A Guilda Baeko era famosa por recrutar apenas caçadores com habilidades de transformação bestial. Mas curandeiros e caçadores de buffs eram exceções. Como aquele caçador tem uma habilidade de asa, havia uma grande possibilidade de ter sido incluído como uma habilidade de transformação bestial. A Guilda Baeko certamente não perderia a chance, não importa o que. Em primeiro lugar, faça um contrato. Enquanto isso, tentarei descobrir a identidade dele de alguma forma. E a oferta? Não estamos brincando aqui. Deixe o cheque em branco por enquanto. Se ele é alguém que acabou de despertar, devemos tentar oferecer-lhe o máximo que pudermos. Hehe. Tudo bem. Mas como você vai descobrir quem ele é? Com minha cabeça. O chefe Lee Young-ho pressionou a testa com 2 dedos como se estivesse usando superpoderes, e seus olhos brilharam. Você sabe o quê? Antes do cataclismo, eu era cabeleireiro. Lembro-me de cada rosto e nome de cada cliente que passou por mim. Aqui vamos nós outra vez. Sempre com o mesmo repertório, o subordinado balançou a cabeça e voltou para o seu lugar. No entanto, Lee Young-ho acreditava em sua memória afiada. Eu o vi, é definitivamente um rosto na minha memória. O que eu deixei passar? Em sua cabeça, inúmeros rostos de caçadores começaram a se desdobrar como um panorama. Eu não o conheci pessoalmente. Se tivesse, teria me lembrado imediatamente. Foi um rosto que vi na rede de caçadores ou no noticiário. Ah, eu me lembro agora. O chefe de seção Lee Young-ho de repente pulou da cadeira com os olhos injetados de sangue. É ele, aquele caçador invocador classe E que se atreveu a nos derrubar. O quê? Um caçador classe E? O subordinado que estava imprimindo o contrato ao lado dele inclinou a cabeça e perguntou. Sim, caramba! Ha 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 ha! Além disso, você não me conhece? Faz apenas um mês, então como posso esquecer? O funcionário ainda parecia confuso com as palavras do chefe de seção. Chefe, você tem certeza? Se ele é realmente classe E, como conseguiu que 3 pessoas voassem, mesmo que fosse uma habilidade? Ele não ficaria sem mana e cairia? É isso que precisamos descobrir. Independentemente do método, certifique-se de recrutá-lo. As outras guildas também estarão de olho nele agora, então se apresse. Vamos fazer horas extras novamente hoje. Enquanto isso, a Guilda Baeko estava passando por momentos difíceis por causa de Surro. Vice-presidente, outras guildas continuam perguntando pela identidade daquele caçador. O que devemos fazer? Apenas finja que você não sabe. Isso é meio estranho. Como seu rosto já é amplamente conhecido, eles devem estar procurando por cada um dos caçadores classe C na área de Seul para verificar também. Tente aguentar até recrutá-lo primeiro.
Baek Mirro estava segurando o celular com uma expressão nervosa no rosto. No entanto, não importava quantas vezes ela tentasse ligar para Surro, ele não atendia. Você está dormindo? Se você ver este texto... Ela já havia enviado uma mensagem de texto, mas mesmo que esperasse o suficiente, nunca obteve resposta. Ele não me deu um número errado, não é? Se o fizesse, outra pessoa o teria recebido. Ou talvez, ele me bloqueou? Não, não pode ser. Isso nem fazia sentido. Sim, não há razão para me bloquear, certo? Lutamos juntos como colegas. Até carreguei ele nas costas. Oh, espere. Será que o presidente Lim Tae-gyu já o levou? Os olhos de Baek Mirro se enfureceram quando ele pensou em Lim Tae-gyu. Se fossem colegas que lutaram juntos, Lim Tae-gyu era o mesmo. Aquela guilda já foi para o inferno devido ao incidente. E não era exagero dizer que eles estavam completamente arruinados financeiramente. Apenas lidar com a situação e pagar uma indenização às vítimas teria custado uma quantia astronômica. Mas não é impossível. O próprio presidente Lim Tae-gyu é um caçador classe S. A verdadeira força de um caçador vem da força, não do dinheiro. Mesmo que todos os caçadores da guilda dos ceifadores partissem, ela poderia ser reconstruída enquanto Lim Tae-gyu, um caçador classe S, estivesse lá. Reconstruir a guilda, ou iniciar uma nova guilda. Em tal situação, Lim Tae-gyu nunca iria querer perder aquele excelente caçador chamado Sung Surro. Vice-presidente? Baek Mirro estava murmurando para si mesma com uma expressão ansiosa quando o gerente de pessoal da guilda Baeko falou. Esse caçador Sung Surro era realmente tão bom assim? Mesmo que o buff de asa seja raro, ouvi dizer que ele é apenas um caçador classe C? Ele não é apenas um classe C, Baek Mirro disse com firmeza. Não importa se é seu nível de caçador ou um buff de asas. O caçador Sung Surro. As outras guildas não sabiam de nada agora. A única razão pela qual eles se preocupavam com Surro era provavelmente por causa do buff de asas. Ou talvez, porque ele era o único caçador que podia ser recrutado entre os 3 que impediram o desastre. Como não podiam recrutar Lim Tae-gyu ou ela, o objetivo deles era pegar o outro e usá-lo para promover sua guilda. Mas, Baek Mirro era diferente. Ela assistiu à batalha de Surro mais perto do que qualquer outra pessoa. No cenário de uma batalha sangrenta, ele é alguém que não deveria ser levado por ninguém. 13 chamadas perdidas. O que há com tantas ligações? Surro, que conseguiu sair da masmorra das sombras após completar a difícil missão diária, verificou seu telefone. Metade deles eram números de Baek Mirro e Lim Tae-gyu, e a outra metade eram números desconhecidos. Que maravilha! A popularidade do jovem mestre é esmagadora. Calma aí, nem é tanto assim. Enquanto Beru de 8 patas girava e explodia em um frenesi de alegria, Quay habilmente ligou o computador e mostrou a Surro a notícia na internet. Mestre, você gostaria de ver isso? Parece que o rosto do mestre se espalhou por vários meios de comunicação desta vez. Entendo. A internet estava escaldante por causa do desastre causado por Lee Min-seong. Claro, houve muitas notícias sobre Surro até agora. Mas a maioria deles o conhecia como o Rei das Bestas Corvo, porque ele usava uma máscara de corvo. Desta vez, as coisas foram muito diferentes. Como os famosos Baek Mirro e Lim Tae-gyu estavam bem ao lado dele, o rosto de Surro também foi amplamente divulgado. Quay, que estava observando a reação de Surro de lado, rapidamente se ajoelhou e implorou. Eu cometi um pecado mortal. Parece que você está tendo problemas para lidar com o que fiz desta vez. Levante a cabeça, pecador, e morra. Beru cortou a cabeça de Quay neste momento, mas ela rapidamente se recuperou, e a mana de Surro foi drenada. Quay nem se importou com Beru e apenas olhou para Surro. Desculpe, mas... Você estava escondendo sua identidade? Não, não é bem assim. Neste momento, o jovem mestre está desenvolvendo silenciosamente sua força. É porque pode haver apóstolos do espaço sideral agindo secretamente na Terra. Seus olhos brilharam significativamente e ele abriu a boca. Mesmo neste momento, distante no espaço, Sua Majestade está travando uma guerra feroz com potências externas. O fato do portal ter sido aberto na Terra
também foi algo que eles fizeram para atingir nossa retaguarda. Beru fez um longo discurso ao recém-chegado Quê sobre a verdade que estava acontecendo no universo exterior. Quê assentiu e olhou para seu superior com uma expressão séria. Ele foi rápido em entender, porque já havia percebido instintivamente a verdade sobre os monarcas até certo ponto, depois de ser transformado em operário pela abelha rainha. Certo. Então, os insetos voadores que vagam por aqui também são apóstolos do espaço sideral? Não. Esses são insetos voadores reais. É mesmo? Na verdade, desde o momento em que saíram da masmorra das sombras, existiam seres que perturbavam os sentidos de Beru e Quê. Hoje, entidades desconhecidas foram sentidas perto da casa de Surro. Jovem mestre, por que há insetos voadores fora de casa? Surro abriu a janela e olhou para fora. Pessoas com quem ele sentia poder de mana estavam observando aquele lado do beco. Uma luz brilhou nos olhos de Surro. Caçadores, vendo que estão secretamente cautelosos um com o outro, parece que vieram de grupos e lugares diferentes. Mestre, há alguns rostos que conheço entre eles. Aparentemente, esses caras são como batedores de guildas que vieram recrutar o mestre. Eles descobriram minhas informações pessoais tão rapidamente? Surro ficou um pouco surpreso. Faz apenas um dia que o caso foi resolvido, mas ele não sabia que já haviam descoberto onde ele morava e vieram procurá-lo. Porque é isso que eles fazem. Já que seu rosto foi mostrado, eles provavelmente passaram a noite inteira vasculhando informações da rede de caçadores ou da associação. Swish. Então, o som do vento veio de fora da janela. Quando Surro não saiu de casa, por mais que esperassem, alguém lançou um drone com uma câmera. Então, como se os outros não quisessem perder, começaram a lançar drones também. Eles pareciam estar verificando pela janela se Surro estava dentro de casa. O que? Até mesmo drones. Surro franziu a testa. Os caçadores não têm nenhuma privacidade? Após o cataclismo, o mundo está em estado de emergência, então eles tendem a ignorar leis menores. Kik, o vilão cuidará disso imediatamente. Não faça isso. Surro puxou as antenas de Beru quando ele estava prestes a pular. Beru gemeu enquanto agarrava sua mão. Se você chamar muita atenção do público, existe o risco de que a existência do mestre seja exposta a apóstolos do espaço sideral desconhecidos. Se existem esses verdadeiros apóstolos, parece que já fui exposto. Além disso, não deveria ser conhecido que eu sou filho do monarca das sombras, de qualquer maneira? Isso mesmo, mas ainda assim. Surro não tinha intenção de deixá-los em paz. Poder do governante. Quando Surro estendeu a mão, uma mão invisível esmagou todos os drones que voavam no ar. Swoosh! Smash! O quê? Por que isso de repente? À medida que seus drones explodiam um após o outro, os batedores escondidos no beco ficaram extremamente perplexos. Esses insetos voadores não deveriam sair ilesos com isso. Mostre-me o que você viu. Então... Bzzzt! O celular de Surro vibrou. Quem será? Os olhos de Surro se arregalaram enquanto verificava seu telefone com uma expressão irritada. Tio. Tio? Tio de Surro. A ligação veio de Yudinho, marido da única irmã de seu pai. Yudinho era um adulto a quem Surro era grato, pois cuidou de Surro desde que seus pais desapareceram. Ele deve ter visto a notícia. Um olhar preocupado apareceu no rosto de Surro. Ele já estava preocupado com quantas explicações teria que dar.